Oi, pessoal, estamos aqui para mais um dia. Espero que você esteja bem. E hoje a gente vai falar, gente, sobre um tema muito importante, que é orgulho. Então vamos lá. Primeiro a gente vai abrir 2 Reis 5, a partir do versículo 9. A gente vai ler alguns versículos aí. Então vamos conhecer a história de Naamã, que era ninguém menos do que o comandante do exército da Síria, muito respeitado pelo rei da Síria. Então, vamos seguir aqui. Então, Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu, que era um profeta de Deus. Assim, recapitulando, Naamã estava com lepra, né? E ele estava em busca de uma cura, até que falaram sobre o profeta Eliseu, e ele foi até o profeta Eliseu, atrás de ser curado, né? Em busca da cura. Continuando aqui no versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Então, gente, o que acontece aqui? Imagine que você tem um cargo altíssimo. Imagine que você tem um cargo altíssimo, é respeitado pelo rei do seu país. E simplesmente você fica ali, né, acometido, fica ali com uma lepra, você acaba tendo, né, essa doença, lepra, e aí você fica lá, né, em um estado deplorável, e você sai em busca da cura, você separa os melhores presentes, porque você ficou sabendo que tinha um profeta Eliseu, e aí você fala: vou levar os melhores presentes para que ele, né, aceite declarar sobre minha cura, né, no nome do seu Deus e tudo mais. Você vai lá, preparado, já pra acontecer tudo como você imaginava, né? Só que aí, o que acontece? O profeta, primeiro que ele nem sai da casa dele para te receber. Então você já pensa: oh, que mal educado. Eu trouxe um monte de presente pra esse profeta aí, e ele não vai nem sair pra me receber. E aí, vem uma pessoa, né, trazendo um favor, trazendo uma mensagem do profeta, pra falar: não, você tem que ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e assim você será curado. Aí você tem outra questão aí: eu tenho que mergulhar nesse rio aí, nesse estado deplorável? Eu, o comandante do exército da Síria? Então não faz sentido, né? Você tem que se rebaixar a tamanha humilhação pra conseguir a cura. Mas aí, gente, o que a gente pode perceber, né? Observando os comportamentos de Naamã, a gente pode perceber que ele era orgulhoso. Por que era uma pessoa orgulhosa? Porque ele, né, tinha aquilo de: não, eu sou bom demais pra ter que me submeter a passar por isso. Eu sou bom demais pra que ele nem saísse da casa dele pra vir me cumprimentar. Eu mergulhar naquele rio imundo porque aquele profeta mandou, sendo que nem olhar na minha cara ele olhou. Então, o orgulho faz isso com a gente. Aquele sentimento de superior, de melhor que o outro. Se fosse qualquer outra pessoa sendo mandada mergulhar no Rio Jordão, ele não se importaria. Agora, ele ir mergulhar no Rio Jordão, ele não ser bem recebido pelo profeta, não pode. Porque ele não era digno de tamanho desleixo, de tamanho descaso. E o orgulho faz isso com a gente. O orgulho, ele nos permite pensar que somos melhores que os outros. Temos que receber melhores tratamentos, porque não somos qualquer pessoa. Porque a gente não pode receber qualquer coisa. Tem que ser tudo como a gente imaginou pra melhor. Então, o orgulho, gente, nada mais nada menos do que aquele sentimento que vem crescendo dentro da gente de que você é superior, de que você é bom demais para aquilo, de que aquela pessoa não sabe de nada, entendeu? Não reconheceu o seu valor, por isso que ela te tratou assim, por isso que ela falou assim, por isso que você tá passando por isso, porque outra pessoa não reconheceu quem você era e que você não é digno de tamanha humilhação. Então, o orgulho muitas vezes nos impede de receber bênçãos do Senhor e até mesmo de nos relacionarmos com Ele. Veja bem,
O orgulho nos impede de reconhecer a grandeza do Senhor, porque a partir do momento que a gente já se acha bom demais, a gente já acha que a gente tem que receber do bom e do melhor, que a gente não pode aceitar qualquer coisa de tratamento de outras pessoas, que a gente é superior, que a gente, enfim, que a gente é melhor. Então, a gente acaba se esquecendo de que Deus precisa ser maior. Por quê? Quando a gente se coloca numa posição muito alta, de não, porque eu sou isso, sou aquilo, como é que a gente vai se relacionar com alguém que é muito superior que a gente? A gente não vai olhar pra cima, a gente tá sempre olhando pra si. A gente tá sempre se olhando, eu aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E como é que a gente vai parar pra olhar pra cima, sendo que seu ego já tá aqui, ó, tampando tudo? Entendi isso? Faz sentido? Veja bem, a Bíblia vê diversas passagens falando pra gente se humilhar, pra que o nome de Deus cresça em nossas vidas. Para que Deus cresça em nossas vidas, a gente precisa se humilhar, a gente precisa se rebaixar. Então a gente precisa abrir mão do nosso orgulho, da vaidade, de tudo aquilo que nos impede de reconhecer a grandeza do Senhor e a dependência. Então a pessoa que é orgulhosa, ela não vai reconhecer a dependência que ela tem de Deus. Ela não vai reconhecer que ela precisa se humilhar, que ela precisa se rebaixar para que Deus possa operar na vida dela. E a mesma coisa aconteceu, sabe com quem? Com Lúcifer. Lúcifer, ele começou a se vangloriar demais. Porque eu sou o anjo mais esbelto. Porque eu sou o mais admirado. Porque isso, porque aquilo. E aí, ele quis ser melhor do que Deus. Por quê? Porque pra ele era possível, ele já era tão bom. Por que não ser mais inteligente do que Deus? Estou falando que o fato de sermos orgulhosos pode nos impedir de reconhecer quem é Deus em nossas vidas. De reconhecer o que Deus tem feito em nossas vidas. De reconhecer que precisamos abrir mão de quem somos, sim, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. E isso nos impede de viver algo que Deus tem para nós. Porque a gente não vai, como posso dizer, Deus tinha a cura para Naamã, né? Tinha cura para Naamã? Tinha. Mas o que ele tinha que fazer? Quebrar o orgulho dele. É simples fazer isso? Se ele não fosse orgulhoso, sim, seria simples. Mas, com o orgulho dele, não era nada fácil fazer isso. Se não fossem os oficiais de Naamã, ele não teria mergulhado. Mas os oficiais falaram, se o profeta Eliseu tivesse te pedido algo muito mais difícil, o Senhor não teria feito? Ele só está pedindo para mergulhar 7 vezes em um rio. E quantas vezes Deus pede algo pra gente, mas a gente não quer fazer por causa do nosso orgulho? Quantas vezes Deus pede pra gente pedir perdão a alguém, mas a gente não quer por causa do nosso orgulho, porque a gente não quer se rebaixar a isso, a reconhecer que erramos? Então, o orgulho nos impede muito de nos parecermos com Deus. E se nos impede de parecermos com Deus, então precisamos nos livrar dele. Então que hoje você possa orar e pedir para que Deus possa te livrar de todo orgulho, quebrar o seu orgulho, e que você seja como Naamã, e se permita ter o seu orgulho quebrado para viver aquilo que Deus tem para sua vida, que é muito melhor. Naamã, após 7 mergulhos, ficou curado, como uma pele de bebê mesmo. E é isso que Deus tem para você, aquilo que você não pode imaginar, desde que você abra mão do seu orgulho. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.